Boa noite, boa noite, boa noite. Ora, aqui estamos hoje para falar sobre sucesso do cliente e apoio ao cliente, a diferença entre uma coisa e outra. De alguma forma perceber porque é que alguns clientes, algumas empresas criam clientes para a vida e porque é que outros apenas... Olá, Emanuel. Boa noite. Porque é que algumas apenas resolvem reclamações. E hoje vamos falar de uma das maiores mudanças que aconteceu nas empresas de excelência nos últimos anos, porque durante muitos anos acreditou-se... Olá, Leila. Boa noite. Durante muitos anos acreditou-se que bastava vender um produto bom, ter um departamento para responder quando surgirem algum problema, mas nós todos já percebemos que isso hoje não é assim. E as empresas que mais crescem... Olá, Emanuel. As empresas que hoje em dia mais crescem compreenderam verdadeiramente esta verdade. O objetivo deixou de ser apenas e só vender produtos e passou a haver uma preocupação efetiva pelo sucesso que o cliente tem ao utilizar o seu produto ou serviço. Portanto, quando nós, de alguma forma, procuramos a definição de apoio ao cliente, o apoio ao cliente, que é aquilo que grande parte das empresas têm, é aquilo que muitas das empresas estavam habituadas a ter e que nós estamos habituados a que exista um número de telefone ou um e-mail para quando o produto que nós adquirimos ou o serviço que nós adquirimos, olá Zélia, que o produto que nós adquirimos ou o serviço que nós adquirimos não está a funcionar bem, está com algum problema e, portanto, existe uma linha, existe alguém do lado de lá, cada vez mais já não é um alguém, já é uma máquina. Muitas das vezes começamos por trocar mensagens no chat com uma máquina, não é? E só depois, ao fim de um tempo, é que dizem, bom, vou passar, ou vamos passar, ou não conseguir resolver, vamos passar então para um humano. No entanto, isso é aquilo que cada vez mais está a ser feito pelas empresas, só que isso hoje não chega, não é? Porquê? Porque a pessoa compra um produto, ok, o produto é suposto que não se estrague, não é? Portanto, que não seja preciso o apoio ao cliente, mas já pensaram, e alguém se preocupa com se o objetivo que o cliente teve ao adquirir esse produto, se efetivamente é aquilo que está a acontecer. Ou seja, o cliente, vou-vos dar um exemplo assim básico, o cliente comprou um serviço num ginásio, não é? O ginásio vendeu o serviço, vendeu a mensalidade, vamos imaginar que ele pagou uma anuidade, ou seja, pagou para o ano inteiro. O ginásio já recebeu esse dinheiro. Portanto, e acham que o ginásio se deve perguntar, ou deve-se preocupar ou não, se o cliente frequenta ou não frequenta, se o cliente tinha um objetivo, por exemplo, de perda de peso ou de ganho de massa muscular, e se vai ou não acompanhando essa evolução. O que é que vocês acham? Escrevam lá aí. Vou-vos dar os dois exemplos do apoio a cliente e do sucesso do cliente. Se estivermos a falar de um apoio em cliente, o que é que vai acontecer? Ele vai ser apenas e só reativo. Ou seja, vai esperar que o cliente diga, olha, eu no dia X quis tomar banho e não havia água quente. Ou quis, sei lá, utilizar a máquina X, mas a máquina X estava ocupada. Portanto, vai apenas e só resolver reclamações que o cliente tenha. Ou então agora imaginem que este mesmo cliente pagou e não pôs lá mais os pés. Onde é que entra o apoio a cliente? Está a fazer putz na vossa cabeça? É que não entra. O apoio a cliente só entra quando há reclamações
quando há algum problema, alguma situação para resolver. E agora, por contrapartida, o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, primeiro, normalmente é uma pessoa, não é uma máquina, não é? Porque pessoas falam com pessoas, não é? E é preciso perceber, vamos imaginar, continuar com o mesmo exemplo. Há um formulário para a inscrição, em que a pessoa, vamos imaginar, que coloca lá a dizer: eu quero perder 5 quilos, ou eu quero ganhar 5 quilos de massa muscular em X tempo. O que é que acham que o sucesso do cliente deve fazer? Ao fim de uma semana, ao fim de 2 semanas máximo, deve estar a ligar ao cliente e perguntar: então, senhor João, como é que isso está a correr? Queria perder 5 quilos. Como é que está a correr? Como é que está a funcionar? Tem conseguido utilizar as máquinas? Não tem conseguido utilizar as máquinas? Já tem um programa para perda de peso? Quer um PT? Ou seja, vai se preocupar com o verdadeiro problema que levou o cliente a comprar aquele serviço. Portanto, e este é, sem dúvida, o grande diferencial, ou seja, é passar de ser reativo e mais reativo, mas se não houver uma iniciativa por parte do cliente, não há serviço de apoio ao cliente, não é? Enquanto que o Customer Success, ou o sucesso do cliente, ele não espera pelos problemas, portanto, ele antecipa-os. O objetivo é garantir que o cliente consiga alcançar, efetivamente, aquilo que procura quando comprou, seja o produto, seja o serviço, não é? Portanto, a preocupação é, efetivamente, no resultado. Eu ontem, quando fiz aquela live sobre vendas, e falei também do Customer Success, do sucesso do cliente, também vos falei, dei o exemplo, e estou-me agora a recordar, da máquina fotográfica, não é? Eu comprei uma máquina fotográfica XPTO. Se eu estiver à espera do apoio a cliente, eu só vou utilizar este serviço se a máquina avariar, não é? Se a máquina não avariar, o que é que vai acontecer? A empresa que me vendeu a máquina, seja, sei lá, a Kodak, ou a Fuji, ou a Canon, ou a, sei lá, portanto, a Canon ou a marca, o Pentax, o que for, a marca que for, só irá saber se efetivamente o cliente está a utilizar ou não a máquina, se está a ter dificuldades ou não de utilizar a máquina, se tiver um customer success, se tiver um sucesso do cliente, um serviço de sucesso do cliente, que é o quê? Que é ao fim de, sei lá, umas semanas, 15 dias, um mês, ligar para o cliente e dizer: ok, só irá perceber isso. Só irá perceber isso quando. Olá, temos aqui a nossa convidada especial. Oi, oi, oi! Já fui anunciada? Não. Ainda não, porque eu tenho estado aqui a explicar a estes nossos milhares e milhares de seguidores Boa! pensa entre o apoio ao cliente e o sucesso do cliente. E aquilo que eu estava, Isabel, antes de te apresentar, queria só terminar o meu raciocínio para isto também não ficar aqui a meio. Eu estava a dar aquele exemplo sobre a máquina fotográfica que uma pessoa comprou, e se tivermos à espera que seja o apoio a cliente a fazer alguma coisa, o apoio a cliente apenas vai saber alguma coisa se a máquina variar. Se a máquina variar, existe uma linha de contacto, existe um e-mail, existe um local onde se possa contactar e efetivamente obter alguma resposta. E eu até dizia, quando tu ainda não estavas aqui, que agora, infelizmente, muitas destas respostas começam por ser um chat humanoide, um chat Finalizar. artificial, que nós começamos a dizer coisas, ao fim de um tempo já estamos chateados. Olá, Carlos.
Cardoso, aliás. Olá, Cardoso. Portanto, já estamos às vezes chateados de tanto que escrevemos e às tantas ele diz assim, pois, olha, não consigo ajudar, ou ligo para não sei onde, ou então vou passar para alguém humano para seguir daqui para a frente. Portanto, isto infelizmente é aquilo que cada vez mais as empresas têm apostado para o fazer, mas voltando aqui ao exemplo, é o sucesso do cliente, e não sei se tu concordas, e poderás já começar por aí intervindo, depois de eu te apresentar, é que se eu comprar uma máquina e a empresa não tiver um sucesso do cliente, e se eu esbarrar em alguma das habilidades da utilização da máquina, se eu esbarrar em alguma porque cada vez as coisas são mais tecnológicas e eu não saiba fazer, eu vou deixar aquilo ali encostado a um canto e provavelmente não vou ter uma boa experiência, não vou recomendar a ninguém, que isso é uma das coisas boas que o sucesso do cliente vem gerar, portanto, a satisfação do utilizador e a satisfação de compra vai gerar novas recomendações e vai gerar barulho, não é? Vai fazer um barulho saudável, um barulho bom. Mas antes então de entrar por aí, queria apresentar-vos aqui a Isabel Gomes, uma amiga de quem gosto muito e que tenho muito respeito por aquilo que faz. Não sei se queres depois também anunciar aqui as tuas páginas, acho que o deves fazer, mas que trata connosco no Nexus na área do apoio, aliás, do sucesso do cliente. Isabel, conta-me lá, ou conta-nos lá um bocadinho sobre a tua história e sobre o que é que achas daquilo que eu acabei de falar. Olha, Laurentino, eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. Na verdade, sabes, a diferença entre o apoio ao cliente e o sucesso do cliente, na minha ótica, é que um anda a apagar incêndios e o outro anda a evitar incêndios. Então é mais ou menos como, levando aqui para a visão industrial, por exemplo, é mais ou menos como termos uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva. Então, se nós efetivamente tivermos esta visão, o que é que fica mais caro? Nós reparar uma máquina que já está avariada ou termos uma manutenção preventiva, que tem uma manutenção periódica, uma manutenção que analisa o que é que a máquina precisa, substitui os materiais de desgaste rápido, a tempo e horas, e evita que muitas vezes a produção pare e o custo seja elevadíssimo quando a máquina efetivamente já avariou de vez e não tem como dar continuidade. Então é assim, e aqui no sucesso do cliente é um pouco isso também que acontece. Quando nós investimos, ou melhor, nós vimos muito, principalmente em Portugal, de um apoio ao cliente, nós estamos efetivamente a fazer o trabalho, ou seja, estamos ali a compensar, ou seja, o apoio ao cliente só vai ser solicitado em caso de avaria ou então de forma muito superficial para tentar vender o produto. Mas não cria ali um relacionamento entre o cliente e entre a marca. E é aí que falha a maioria das empresas. Porque imagine, Laurentino, você estava a falar da máquina fotográfica. Imagine que a máquina fotográfica traz um manual. Grande parte das pessoas não pega no manual. Pura e simplesmente, espera aí, eu vou tentar ver se resolvo, vou perceber como é que isto funciona. Então é assim, se tivermos um sucesso do cliente, para já, na venda, imediatamente a seguir, porque é isto que faz a diferença, nós temos até 7 dias para fidelizar o cliente, depois da compra de um artigo, de um produto. Então é assim, se tu compras algo e se pegas e nem olhas sequer para o manual de instruções e não consegues trabalhar com aquilo, o que é que tu vais fazer? Tu vais arrumar a máquina e vais, esquece lá isto, se calhar não foi boa ideia ter comprado e não sei o quê. Mas se tiveres um sucesso de cliente que tenha o cuidado de ter uma base de dados com o contacto do cliente, com a informação do cliente, saber até os pormenores que muitas vezes o comercial já os tem, muitas vezes o cliente já passou os pormenores de dizer, olha, esta máquina é para a minha filha utilizar, ou esta máquina, ou seja, pequenos detalhes que faz toda a diferença
para o cliente se sentir acolhido e para o cliente se sentir em casa. Dizer, uau, esta pessoa sabe que eu tenho um filho. Como assim? Então, o sucesso do cliente precisa de ter essa diferença nos detalhes. Eu vejo que muitas empresas, elas investem muito, por exemplo, em receber o cliente, em ter um café para o cliente, em ter um serviço, um atendimento rápido para o cliente, em ter um sítio instagramável para o cliente fotografar e não sei o que quando recebe o cliente, mas depois não tem um acompanhamento do cliente na venda do produto. Então essa pessoa que compra a máquina fotográfica, chega à casa, tenta trabalhar com ela, mas não conseguiu utilizar o máximo potencial do produto, vai ficar um pouco desconfortável. Mas se tiver uma equipa de sucesso de cliente que liga com ela e lhe diz, olha, então, já utilizou a máquina? Opa, estou aqui com um problema, pensei que isto até tinha melhor câmara. E então o sucesso do cliente vai ajudar essa pessoa sempre com perguntas motivacionais e nunca com perguntas fechadas. Vou-te dar, por exemplo, um exemplo. Imagina, não consigo aceder à plataforma. E o sucesso do cliente responde, resolvido. O que é que acontece? Nunca mais vais acompanhar se a pessoa entrou, se não entrou, tipo, qual é a dificuldade? Imagina isto para quem vende, por exemplo, um produto de emagrecimento, um nutricionista, em que a pessoa acede à plataforma em que está lá o plano nutricional do cliente, do paciente, não é? Então, a pessoa diz, eu não consigo aceder à plataforma e o apoio ao cliente diz, ok, vou ver, está resolvido. A pessoa, pura e simplesmente, até pode nunca mais entrar na plataforma, passado 15 dias, um mês, não tem resultados. Porquê? Porque não houve um acompanhamento indicado a perceber, olha, vi que tu ainda não acedestes à plataforma, estás com algum desafio, precisas de ajuda em relação a alguma situação? Podemos te ajudar? Quando é que vais começar o plano? Ou seja, pequenas perguntas que fazem toda a diferença e muitas vezes são micropassos. Porquê? O cliente quando compra a máquina, vê a máquina no total. E fica desafiador. Às vezes nós damos-lhe alguma estratégia de aplicação. Imagina, nós vimos lá no MetaTP o Pereira Amorim nos dizer para pegar no telefone na câmara 0.5, ou seja, uma dica, tipo, nós pensamos assim, espera aí, será que funciona? E é que funciona mesmo! Tu tens logo outra qualidade completamente diferente dos teus stories. Parece que tens ali um videomaker atrás de ti. Então são pequenas coisas que o sucesso do cliente, quando acompanha devidamente, consegue trazer uma receita extraordinária para a empresa. Sem dúvida. E já agora complementando, e nós portugueses somos os piores. Eu não sei se os outros também são assim, mas eu falo por mim. Eu quando compro um artigo, primeiro experimento tudo à mão, primeiro vejo cartões, porque as coisas são mais ou menos intuitivas, né? E quase sempre lá me desenrasco. E só quando vejo que não estou a conseguir é que vou ver o manual de instruções. Eu não sei se quem nos está a ouvir se também tem este hábito. Se tiverem, ponham aí uma... Acho que é geral, Laurentino, acho que é geral. Nós temos a mestria de achar que conseguimos resolver aquilo não faz falta. Olha, temos aqui uma pergunta da Leila. Pode dar um exemplo relativamente a uma oficina de automóvel? Eu acho que sei. Queria também cumprimentar aqui a Mariana, que está aqui connosco. Olha, está mais um aqui a dizer confere. Portanto, deve ser mais um que primeiro faz e depois vai ver as instruções. Eu tenho aqui um bom exemplo, mas gostava que fosse a Isabel, uma vez que é a minha convidada. Portanto, um exemplo relativamente, se não quiseres, eu posso avançar eu. Relativamente... Podes, claro. Pronto. Leila e Manuel, que sei que a oficina é vossa. Como é que nós podemos ser o sucesso do cliente numa oficina? Reparem, alguém veio ter convosco para fazer uma determinada... Olá, Alex. Veio ter convosco para fazer uma determinada reparação. O que é que vocês devem fazer ao fim de 2 ou 3 dias? Pegar no telefone e ligar para o cliente. Ligar para o cliente e perguntar, olha, Sr. Joaquim, o senhor veio aqui à oficina X, e aproveitam que isto é publicidade, ok? Vieram aqui à oficina X,
fazer uma troca de óleo, não sei o quê, não sei o que mais. Olha, era só para saber como é que está. O carro está bom, ou então vieram com um barulho não sei aonde, ou... Não tenham medo, porque a pessoa pode não ligar pensando, epá, é melhor não ligar, que se calhar o barulho ainda lá está, e é melhor não ligar. Mas esqueçam, não é assim que se cria confiança, não é assim que se cria mais clientes, é exatamente o contrário. É mostrar que sabem o que fizeram, que confiam no vosso trabalho e isto, pergunto-vos, todos nós, acho que provavelmente todos os que aqui estão têm carros, quantos é que vos perguntaram se estava bem reparado, se não estava, se havia algum problema, se gostaram do serviço, se eventualmente até vocês deram uma lavagem de cortesia, se foi uma reparação que justificasse, se perguntaram se estava tudo de acordo, porque reparem, isto depois traz-nos aqui uma série de mais-valias. Não só vamos ter um cliente satisfeito, mas também ele pode-vos dar de graça lições de melhoria. Ou seja, o cliente de repente diz-vos assim, epá, pois o carro ficou todo sujo, ou aconteceu isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Vocês já sabem que no próximo cliente isso é aquilo que vocês não podem fazer. Portanto, até nestas pequenas coisas se consegue aprender. Isabel, comentar? Sim, Laurentino. Um exemplo que podem usar também nas oficinas é, imagina, tem lá o registro das viaturas e tem o registro dos donos das viaturas. Então, imagina-se, quando nós vamos fazer uma manutenção ao carro, nós sabemos aquilo daqui a quanto tempo precisa de fazer outra vez. Então, o sucesso do cliente, o que é que faz? Acompanha o cliente e diz, olha, Laurentino, está a chegar a hora de fazer aí a manutenção, mudança de óleo ao carro. Estou a ver que deve estar na altura. Já atingiu determinados quilómetros? Ou então temos que ir aqui pela data, pelo tempo. Ou seja, são pequenas coisas que faz com que a pessoa pense assim, caramba, meu, tipo, eu não tenho que me preocupar com isto porque há alguém que realmente se interessa pelo meu carro, pela saúde do meu carro, a vida útil do meu carro. E isto é um ponto super diferenciador que ninguém faz isso. Quem é que recebe esse tipo de chamada? Quem é que... E depois tem outra situação muito, muito importante. Eu até hoje ouvi isso, que é, Laurentino, a palavra mais amada pelo consumidor no mundo inteiro. Eu fiquei estupefacta com isto. Imaginas qual é, Laurentino? Eu diria que é o meu nome, mas não sei, eu não tenho essa aula. É exatamente, ou seja, não é desconto, não é promoção, não é... Eu reparo já isso agora na hora, zero. É tratar as pessoas pelo nome. E eu pensei, caramba, pá, realmente uma coisa tão simples e... Imaginem, eu trabalhei numa clínica e o doutor tinha o cuidado sempre de pôr o nome da família, da mãe, da avó, dos filhos, toda a gente. O vinho que o paciente gostava, pequenos pormenores, às vezes se ele gostava de fazer rali, enfim, pequenos detalhes, porque é impossível a pessoa se lembrar, com tantos utentes que passava ao longo do dia, era impossível ele se lembrar, mas ele tinha na base de dados. E ia incisivamente cumprimentar a pessoa, levantava-se da cadeira, ia à porta cumprimentar a pessoa, falava o nome dela, olhava nos olhos e falava sempre sobre algo. Olha, a sua mãezinha está melhor? Tipo, passado um ano, o médico lembrava-se da doença da mãe. Então é algo que realmente... E depois nós tínhamos acesso também, e enquanto estavam na sala de espera, nós já fazíamos esse relacionamento com o utente, com o paciente. Então é assim, são pequenos detalhes, porque assim, produto por produto, compramos em qualquer lado. Se hoje a empresa fechar do Laurentino, qual é o ponto diferenciador de eu não ir comprar suplementos ao outro lado? Exatamente, é isso. Ou seja, tipo, hoje existe muita coisa no mercado, não é? Então, este é um ponto mais-valia, porque a pessoa conecta-se, faz um relacionamento com a equipa do sucesso do cliente, que é a continuidade sempre do dono da empresa. Tem que falar, tem que vestir a camisola da empresa, tem que ser a continuidade dos valores, da ética, do moral da empresa. Sim. E passar
essa mensagem sempre para o cliente se sentir mais próximo à distância de um WhatsApp. Dizer assim, olha, estou aqui com uma situação, o que é que tu me indicas? Muitas vezes nem tem a ver com a área do produto, mas a relação é tão próxima que eles sentem-se à vontade de dizer, olha, o que tu me indicas fazer nesta situação? Porque confiam e acabam por realmente ser um ponto de recomendação. Outro ponto que eu também gostaria de, só para acrescentar, que é, às vezes investe-se tanto na área comercial, em prospecção no mercado, em clientes novos e tudo mais, e ótimo, excelente, porque realmente existe, o mercado é muito abrangente, mas depois não se investe em fidelizar o cliente. E o que é fidelizar? Imagina só, essa pessoa que comprou a máquina fotográfica pode não estar a tirar o melhor partido dela, não só porque não está a utilizar todas as funcionalidades, que até pode estar, mas pode existir uma ferramenta qualquer adicional que eu, como responsável pelo sucesso do cliente, percebendo a dor do cliente e aquilo que ele quer, posso lhe mostrar que existe um upgrade para ele, para aquela máquina. A sério? Você gostava de fazer esse tipo de imagem? Olha, nós temos sei lá, um aplicativo qualquer que coloca na máquina e consegue fazer essa imagem, ou seja, está a vender mais um produto e continua a fidelizar cada vez mais o cliente. Então, a estratégia do sucesso do cliente é mostrar ao cliente que existe sempre um próximo nível. A determinada altura, ele compra, imagina, um aspirador. A determinada altura, a pessoa liga para essa empresa, liga para esse cliente e diz, olha, você comprou um aspirador assim, está satisfeito? E agora, diga-me uma coisa, resolveu a situação toda em sua casa? Ah, não, sabe o que é? O aspirador é ótimo, tem uma potência fantástica, mas eu tenho um gato que me deixa pelo por todo lado. Uau, tenho um gato, olha, nós temos uma ponta de aspirador que tem uma roldana que é indicada própria para pelo de gato. Você sabia disso? Estou apenas a dar aqui a alucinar uma ideia, mas são pequenas coisas que o comercial já não tem que estar lá outra vez a vender, porque não precisa, porque aquele cliente está a ser acompanhado pelo sucesso do cliente. O comercial vai ficar disponível para prospectar novos clientes e isso faz com que haja sempre receita recorrente dentro da empresa com o sucesso do cliente. Exatamente. E outra coisa importantíssima é que o apoio a cliente, de alguma forma, protege a relação, mas o sucesso do cliente faz crescer a relação, que é aquilo que tu acabaste de dizer. O cliente começou com uma máquina fotográfica ou com um aspirador e agora já tem mais 2 ou 3 coisas e as empresas podem ir acrescentando serviços. Temos aqui 2 ou 3, portanto, diz-nos aqui o Alex que o serviço de qualidade serviço de qualidade e intimidade com os clientes, pronto, é aquilo um pouco que já tínhamos a falar. Hoje é fácil de se diferenciar da concorrência. Ou seja, e temos também aqui, já agora, o Emanuel também a dizer que já desbloqueou, fantástico, foi um putz dos grandes para mim, muito obrigado aos dois, fantástico. E o Alex volta a dizer, é a frase, não venda mais, venda melhor. Temos aqui mais uma pessoa, é as Telheiras, olá. Isabel, não sei se te posso fazer algumas perguntas, também um pouco sobre este tema. Manda bala, bora lá. Pronto, começar. Eu espero bem que a minha supervisora não esteja aí, porque estou a brincar. Isto foi tudo sem ser preparado, por isso Exatamente. é o que é. É assim que se testa. É assim que se testa a qualidade dos colaboradores. Mas antes de te colocar essas questões, portanto, só dizer que o erro de muitas empresas é que, como dizia aqui o Alex, é que muitas pensam só em vender, em receber e acabou. E as empresas extraordinárias pensam em, ok, eu vendi, agora quero que tu utilizes, quero que tu tenhas, que tu tires o máximo partido daquilo que tu utilizes, não só para que tu fiques satisfeito,
mas para que possas também recomendar a outras pessoas. Porque se a tal máquina fotográfica, eu tentei tirar 2 ou 3 fotografias, aquilo não, é exatamente igual às outras, porque eu não explorei as mais-valias que ela tem. Metia lá num canto, quando alguém me perguntar sobre aquela máquina, o que é que eu vou dizer? Uma máquina igual às outras. Portanto, a publicidade grátis que eu poderia ter feito, deixei de a fazer. Porquê? Porque não utilizei, nem ninguém quis saber, que só quis receber o dinheiro da máquina. Ok, vendi, está vendido, mas não quis saber se eu utilizo, se não utilizo, se foi para aquilo que eu queria, se não foi, se posso juntar mais um acessório, não é? Um flash, ou sei lá, uma peça, um filtro, ou uma nova objetiva, ou outra coisa qualquer. Não só que vai fazendo crescer, de alguma forma, vai fazendo crescer a ligação da empresa com o cliente, mas também vai engordando a conta do cliente na empresa, não é? Portanto, é um pouco isso. E também dizer que isto fez muito sentido quando há um tempo eu ouvi o Pablo dizer que, e aqui tu entras bastante nesta área, dizer que ele era dos mentores em que os seus alunos mais assistiam aos cursos que compravam. Ou seja, grande parte das empresas, isto entronca naquilo que eu acabei de dizer, vendem o curso, está vendido, vendem a mentoria, está vendida e, meus amigos, queres fazer, faz, não queres fazer, não faz. Eu já ganhei o meu. E o Pablo falava muito que tinha 90 e não sei quantos por cento de assistência aos cursos e de assistência nas mentorias, precisamente porque compreendeu este código, que é o grande diferencial, como dizia há pouco ali o Alex, é o grande diferencial, que é, se eu comprei isto é porque tinha uma necessidade, ou porque alguém me fez ver uma necessidade. Ora, se eu não o utilizar, vou pensar que gastei dinheiro para deitar fora, não é? Portanto, e não é só o dinheiro, é a frustração de ter adquirido uma coisa e se calhar há pessoas que já compraram 2 e 3 e 4 e 5 cursos e eles estão todos na gaveta. Quem é que ganhou com isto? Foi quem os vendeu, ok. Mas se calhar nunca começaram, se calhar poderiam ter tido seguramente uma transformação, não é? Porque tudo, muito ou pouco, trará alguma transformação em nós, mas porque não houve um acompanhamento, porque não houve, e esta palavra acho que é muito importante, o acompanhamento, palavra de acompanhamento. Pronto, não havendo este acompanhamento, as coisas, pronto, nós sabemos que somos seres humanos com hábitos, que gostamos muito da nossa zona de conforto, e se for uma coisa que obrigue, olha, a ter que ler o manual, a ter que fazer não sei o quê, nós deixamos isso um bocadinho para fora. Queres dizer alguma coisa em relação a isto, Pablo? Sim, é verdade, não é? Não, eu vejo aqui também com o Tiago, ele constantemente nos pergunta qual é a percentagem e muitas vezes até pergunta especificamente se o aluno tem entrado, se tem visto, o que é que ele anda a consumir, porquê? Porque isso dá um outro indicador, que é, se tu estás a consumir uma determinada aula, é sinal que tu precisas de ajuda nesse tema, não é? Então, se tu estás a consumir isso, o que é que nós vamos fazer enquanto sucesso de cliente? Vamos te perguntar o que é preciso acontecer para chegar àquele determinado objetivo que é o próximo passo. E aí tu vais dizer, olha, eu até estou a assistir à aula não sei das quantas. E aí, existe alguma dúvida? Há algum conceito que nós conseguiríamos te ajudar já? O que é que tu vais implementar dessa aula? Agora, nos próximos dias. Porque, imagina, Laurentina, é fácil, nós escrevemos num ginásio. E há muita gente que se inscreve e já se sente logo light. Tipo, não, já estou fitness, só de passar em frente já resolvi a minha situação. Do ginásio. Então é assim, imagina só um ginásio com o sucesso do cliente lá. Claro. Ou seja, existia muito menos no-show, ou seja, existia muitas menos pessoas a desistirem, porque há muita gente que é patrocinador do ginásio. Exatamente.
Assim como há muita gente que compra livro, estão na estante e nunca pegou para ler, não é? Só para, ok, tirar a foto, meter nas redes sociais e tipo, perguntas alguma coisa e não sabem. Mas mais incisivo, o sucesso do cliente tem que dizer assim, neste caso ao mentorado, e o Pablo também fazia isso, que é, a pessoa está com uma determinada dúvida e o sucesso do cliente deve-lhe dizer assim, olha, a aula X, no minuto Y, fala sobre isso. Vai lá. Porquê? O cliente não quer estar 2 horas a assistir à aula. Ele quer única e simplesmente que resolva a dor. Só que nós, como sucesso do cliente, não lhe podemos dizer qual é a dor. Ele precisa de ser ele a ir à plataforma e a ouvir do mentor a explicação e a orientação. Porque isso faz com que também suscite no cliente o compromisso do que sermos nós também ali, porque senão nós acabamos por ser uma âncora do que propriamente estarmos ali como apoio. Então o sucesso do cliente precisa efetivamente de ser estratega neste sentido, de contornar sempre, porque muitas vezes, não sei se te lembras desta frase, que aquilo que o cliente diz não é aquilo que ele quer dizer. Então, às vezes ele só está a espelhar aquela dor, mas a necessidade objetiva dele está atrás dessa dor. Então, nós precisamos ser habilidosos em questionar, em fazer perguntas para irmos à raiz do problema. Às vezes é só um bloqueio que a pessoa tem. É muito desafiador, principalmente nas mentorias de produtos digitais, porque a pessoa quer estar constantemente a iniciar. Ah, não, eu mudei agora a rota, eu agora pensei noutro nicho, vou começar com outra situação e não sei o quê. Porquê? Na hora de romper, na hora de estar numa live e não ter ninguém, na hora de fazer uma palestra e ver que vai ser desafiador ter alguém a assistir, mexe com o ego. E então a pessoa o que é que faz? Não, esqueçam lá isso, aborta aí tudo o que fizemos até hoje, vamos começar de novo. Vou deixar os códigos do feijão e vou começar com alfaces. Não é só vou começar de novo, é vou começar para a semana, vou começar para o mês que vem. Porquê? Porque é como um bocadinho nas dietas. Nas dietas isso acontece muito. Verdade. Olá, André. Acontece muito porque as pessoas dizem, bom, já pequei hoje, então agora só... A semana começa. Exatamente. E neste percurso acabamos por, às vezes, perder muito tempo porque nos vamos criando desculpas a nós próprios, não é? Porque isto não deixam de ser desculpas. Eu vou-te dar um exemplo em concreto desta situação das mentorias, dos cursos. Eu adquiri, talvez há uns 2, 3 meses, um curso sobre tocar viola, não é? E desde que o adquiri, tudo bem, não foi um curso muito caro para ter um sucesso do cliente a acompanhar. Mas se eu não me esforçasse todas as noites para ir ali fazer os passos que eles dizem, provavelmente era mais um que estaria lá no Hotmart na prateleira, não é? Para quando eu um dia tivesse tempo, nós achamos sempre que um dia vamos ter tempo para fazer tudo e não fazemos aquilo que tem que ser feito hoje, não é? Esquecemos que só existe o hoje. Achamos que é amanhã que fazemos, mas amanhã há de ser hoje, se Deus quiser, não é? Amanhã há de ser hoje e é sempre no hoje que nós fazemos as coisas. E, portanto, nós temos que aprender de alguma forma, isto já não é tanto o sucesso do cliente, mas temos que aprender de alguma forma, quando nós fazemos algo menos correto ou uma dieta e falhamos na dieta, perdoar-nos a nós próprios e dizer, ok, falhei, e é a partir de agora, não é amanhã, nem é a partir de segunda-feira, que recomeço. Já não fui hoje, então também não vou a semana toda, começo só na segunda. Não, ok, não fui hoje, não pude ir hoje, não quis ir hoje, então amanhã, quando for hoje, é dia. E quando a vossa mente começar a dizer ai tal, hoje se calhar não, temos que ser consistentes, temos que ser disciplina, temos que ser disciplinados, não é? E dizer, não, é agora, não é hoje, é agora. E avançar e pronto, e é um bocadinho isto.
posso então fazer aqui algumas perguntas. Como é que tu defines o sucesso do cliente? Já falámos isto quase tudo, mas é de alguma forma sintetizar um bocadinho aquela informação que fomos falando, não é? Olha, o sucesso do cliente, eu gosto sempre de falar em experiência do cliente. Porquê? Porque o sucesso do cliente reflete-se na experiência que ele teve em adquirir um determinado produto. Então é assim, se ele teve uma boa experiência, se ele conseguiu alcançar... Imagina, quando vais comprar alguma coisa, tu tens um desejo de conseguir algo com aquele produto, com aquela coisa que tu vais adquirir, não é? Existe um desejo sempre. Nós ou compramos por amor ou pela dor, não é? Então, das duas uma. Existe sempre alguma coisa para resolver, não é? Pode ser status, pode ser, enfim, mas existe sempre um desejo ali. E às vezes também compramos pela emoção, mas é isso, é querer ter ou querer mostrar, não é? Às vezes acontece, porque aquela pessoa tem e o outro tem, eu também quero ter, porque está na moda, não é? Há tanta... Exatamente, exatamente. Então, quando tu tens uma equipa que acompanha, e agora tu estavas a falar que compraste um curso que até não foi caro, foi barato, e que não se justificava ter o sucesso do cliente. Mas, eu digo-te mais, às vezes as empresas não escalam pelo facto de não ter um acompanhamento simples de sucesso do cliente. Porque imagina só, no caso o produto é barato, ok, mas se a empresa conseguisse investir numa pessoa a acompanhar o aluno, quantos cursos é que ele não vendia? É digital o curso, certo? É. Ou seja, o digital é escalável, não tem limite. Então, se a pessoa está a vender, imagina, 1000 cursos por mês, podia vender 3 vezes mais, 4 vezes mais se tivesse um acompanhamento. Porque as pessoas iam recomendar umas às outras, não, tipo, publicar nas redes sociais, iam falar sobre o produto, iam identificar onde compraram, e isso ia gerar um movimento absurdo que pura e simplesmente... Desculpa, Laurentino. Estou a dizer, tu estás a falar nisso e eu estou a pensar que, neste caso, até podia ser uma coisa simples, porque realmente aquilo custou para aí 70 euros ou uma coisa assim, não foi assim nada do outro mundo. E podiam, por exemplo, programar, porque eles sabem o meu e-mail, sabem estas coisas, porque é isso que me dá acesso ao Hotmart, programar, nem que fosse um e-mail a dizer, então, já começou, está satisfeito, quais são as principais dificuldades? Portanto, e isto podia ser uma máquina a fazer, pelo menos no início, não é? A primeira, Exatamente. a primeira triagem, e nós, enquanto estamos a ler o e-mail, sentíamos obrigados a dizer assim: epá, realmente eu comprei isto e ainda não fiz. Exatamente. Podia ser um estímulo. Não é? Exatamente, e portanto aí, se fosse. Não é isso que eu digo como sendo o O principal. certo, não é? O correto dentro do sucesso do cliente. Uma pessoa a fazer isso. Agora, também compreendemos que as empresas, olá Arthur, também compreendemos que as empresas têm que ter um equilíbrio entre aquilo que faturam e aquilo que gastam, não é? De outra forma, deixaria de ter interesse. Mas, numa primeira fase, dado que o curso era um curso relativamente barato, não é? Não gostava de programarem logo para 15 dias depois, ou para uma semana depois, ou de 15 em 15 dias, porque isso aí custa zero. Isso aí Exatamente. só custa a organização, que é a recolha dos dados do cliente e Já tem. programar, e naquele dia sai a mensagem, e no outro O e-mail instantâneo. dia sai a mensagem, e no outro dia sai a mensagem. Até que o cliente eventualmente deixar alguma forma de responder do género, tipo uma sondagem, ou já comecei, mas achei difícil. Sei lá, uma interação que Um quiz. a posteriori, então, pudesse haver um humano, não é? Pegar no telefone e disse: olha, eu estive a ver aqui a sua ficha e diz-nos aqui que teve dificuldade aqui, ali e além. Ok, então, conte-me lá. Pronto, e isso aí já não era para a totalidade dos cursos vendidos, era para aqueles que tiveram ou que demonstraram essa dificuldade. Mas continua. Sem dúvida. Então, para mim, basicamente é isso. Ou seja, o sucesso do cliente deve ser o órgão que mais receita traz e que fideliza os clientes. Sem sombra de dúvida.
Não a área comercial, eu tinha outra ideia, mas hoje em dia digo-te com firmeza que o sucesso do cliente tem que ser mesmo a área que mais traz receita para dentro da empresa. Certo, eu aí ainda tenho algumas dúvidas, Isabel. Acho que isso associado às vendas, sim. Porquê? Porque a venda traz um novo cliente e, na minha opinião, o sucesso do cliente fideliza este cliente e falo trabalhar para mim, o que vai ajudar a angariar novo cliente. Porque se eu não tiver novos clientes, também não consigo rentabilizar com eles, não é? Portanto, tem que haver uma área de vendas que traga os primeiros, que vá colocando naquele funil clientes, para que depois possam ser acompanhados e consigamos tirar aquilo que não sei se te recordas que o Pereira Amorim, o grande guru das vendas, referiu, que é ter aqueles tais creators, ou seja, ter aquelas pessoas que de uma forma voluntária, Era aí que eu ia chegar. não estamos a falar de. Então, mas se quiseres falar tu sobre isso, podes falar. Não, bora, podes falar, sim. É que não estamos a falar daqueles influencers, não estamos a falar daquelas pessoas que são pagas para dizer bem do produto A ou do produto B, ou hoje estão a falar de um, e eu vejo muito isto na área dos medicamentos, porque os palestrantes muitas das vezes são os mesmos, e hoje estão a dizer que este medicamento é que é bom, e no dia a seguir, ou na semana a seguir, estão a dizer que o outro... Ok, não dizem mal um do outro, mas quer dizer, pronto. E quando são as próprias pessoas que dizem, olha, eu tinha este problema e adquiri este produto ou este serviço e agora já não tenho e agora estou muito satisfeito. Portanto, isto é publicidade grátis que o sucesso do cliente ajuda muito a ter e a manter e cria, diria que uma relação do cliente com a empresa, não é? Portanto, é de alguma forma tentar que o cliente seja quase que uma família da empresa, um familiar da empresa. É um pouco isto, não é? É um bocadinho a minha visão. Exatamente. Fazendo com que ele continue a comprar dentro da empresa. Ou seja, se existir um leque de produtos, mostrar ao cliente que existe um próximo nível para ele acessar, de forma a que ele não consuma aquele produto e vá procurar o próximo nível fora do ecossistema. Exato. Então é dentro da empresa mostrar, imagine, no caso do Laurentino, eu comprei o magnésio, não me resolveu 100% o meu problema. Existir alguém que